podcast Med Especialista, edição Aprovados. Aqui a gente conta a história dos nossos mentorados aprovados para inspirar você que está aí na preparação para a prova de título de especialista. Eu sou a Ravena, médica especialista e criadora da mentoria Med Especialista, que tem como foco ajudar médicos que já têm os pré-requisitos a passarem na prova de título de especialista, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Atualmente já são 39 especialidades aprovadas pelo método. E hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui minha mentorada Renata Papassoni. Seja muito bem-vinda, Rê. Eu agradeço muito você ter aceitado o meu convite. É um prazer todo meu, Ravena. Você não tem noção de como eu te admiro, como que você é uma referência para mim e tá aqui nesse momento como aprovada, assim, é uma honra e uma alegria imensa, viu? Muito obrigada. E aí, Rê, conta pra gente de onde você é e em qual prova de título que você passou. Eu atualmente sou endocrinologista, fiz minha formação na FAMEMA, na Faculdade de Medicina de Marília, e aí vim fazer a minha especialização, né, em endocrinologia aqui na Faculdade de Medicina do ABC. E aí, ao terminar, prestei a prova de título, e aí, com a tua ajuda, de primeira, consegui essa aprovação. Arrasou, arrasou. Foi super bem, né, Rê? E Sim. agora, vamos voltar um pouco antes. Eu gostaria de entender como que foi sua trajetória na medicina até a prova de título. Como que foi escolher sua especialidade? Você já tinha certeza desde o começo? Entrou decidida, trocou de ideia, mudou ao longo do tempo? Conta pra gente como que foi. A minha trajetória está mais próxima dessa segunda fala sua. O que que aconteceu? Quando eu entrei na graduação, eu percebi que dentre as grandes áreas da medicina, a minha carreira seria mais na clínica. Então, isso sempre foi muito nítido. Então, assim, tinha a curiosidade sobre a cirurgia, mas sabia que não era um campo que ia me envolver profissionalmente, ginecologia obstetrícia ou pediatria, assim. Então, das grandes áreas, sabia que era clínica. E dentro da clínica, tudo me interessava. E aí, na minha faculdade, todos os anos tinha a possibilidade de fazer um estágio eletivo. Então, fiz, assim, na nefrologia, fiz na pneumologia, fiz na reumatologia, fiz na endócrino. E aí, o que aconteceu? Perto da graduação, então, ali no final do internato, eu tinha um chefe na reumatologia que ele era muito inspirador. Era o tipo de médico que eu olhava e falava assim: nossa, se eu for ser alguém, eu quero ele como referência. E ele era reumatologista, ele é, né? Ele é um grande nome, Dr. Marcos Renato. E aí o que acontece? Fui fazer estágio letivo com ele, com o chefe da disciplina, o Dr. Baclini, e aí saí encantada. Falei, eu vou ser reumatologista, e estava muito envolvida nesse contexto. Acabei chegando a passar na prova de clínica médica direto do sexto ano, mas por alguns motivos pessoais preferi trabalhar e aguardar um pouco. E foi ótimo, porque foi aí que as coisas se revelaram na verdade. Quando eu fui trabalhar, tive a oportunidade de atender pacientes que viviam, por exemplo, com diabetes e que necessitavam de insulinoterapia. E aí eu me vi num dilema, porque quando você sai recém-formado, você sabe insulinizar, mas aquela questão meio básica, quando a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. E aí eu me aproximei muito de duas endocrinologistas que trabalhavam ali comigo. E aí eu fui fazer curso assim, na Manoli, em alguns lugares que faziam esse aprofundamento. E aí eu percebi que eu estava deixando alguns interesses da reumato de lado e espontaneamente me envolvendo com a endocrinologia. Aí que também quando chegava, por exemplo, nódulos tiroidianos, quando chegavam outras coisas da endócrino, eu me envolvia profundamente. E aí eu falei, nossa, eu acho que talvez a admiração pelo profissional me confundiu frente à admiração na especialidade. E aí eu percebi que o meu talento, minha fonte de interesse, aquilo que brilhava nos meus olhos era a endocrinologia. E aí foi interessante porque daí quando eu fui fazer clínica eu já estava voltada a endócrino, então aí o caminho se abriu. E aí, então, eu acho engraçado isso porque eu comentei esses dias isso com meu marido. Sobre como a faculdade e o que chama atenção na faculdade, geralmente o serviço da especialidade que é muito bom, ou um professor que é muito encantador, que inspira realmente a gente, o quanto a gente caminha e gravita um pouco para
para aquela especialidade. Tanto que na nossa faculdade, normalmente, tem muita gente que vai para essas especialidades, pode reparar. Enquanto uma especialidade que às vezes é um pouco mais fraca, assim, normal, né? Tem em toda a faculdade, não vai tanta gente. Normalmente a pessoa busca por fora um conhecimento, seja porque tem alguém na família, tem alguém que conhece, mas você foi gravitando para a parte da reumato, né? E aí depois, mas que legal que você. Eu já sabia também que eu queria clínica quando eu terminei, eu já queria endócrino, mas foi importante para você essa fase para setar as coisas, né? Para organizar. E se você perceber, tem algumas similaridades, né? As duas especialidades ali lidam com pacientes com perfil mais de doença crônica, são pacientes também que precisam de uma terapêutica a longo prazo, que também você aborda tanto o público feminino, masculino, essa questão também do cuidado não só biológico, mas o biopsicossocial. Então, assim, acho que tinha alguns paralelos, mas por outro lado também são especialidades distintas. E aí, só um parênteses rapidinho. Quando esse grande professor, que é uma fonte de admiração que eu carrego até hoje, a gente tem um contato, né? E aí, quando eu contei que eu tinha me formado em endocrinologista, né? Mas que ele conseguiu gerar em mim a paixão pela reumato, eu achei que ele foi tão generoso, porque daí ele me escreve falando que a endocrinologia tinha ganho uma grande médica, que era uma honra para ele ver isso. Aí eu falei, nossa, já ganhei na vida, né? Que fofo, que legal, né? Essa é a parte mais gostosa também, né? Do reconhecimento. Eu acho que os grandes professores são isso. Acho que eles não querem também fazer com que você siga os passos dele, mas que você possa seguir, talvez, algo maior, que é o ser médico, a questão ética, aquilo que é o tratamento médico-paciente. E, por exemplo, isso eu carrego comigo, né? Então, no sentido dele ter sido uma referência que me marcou tanto nesse sentido. Então, também é algo feliz, assim, sabe? Os ensinamentos ficam, né? Apesar de não ser a mesma especialidade. Isso que é legal. Ai, que É, legal, Rê. E aí, então, você fez. Você saiu da faculdade, trabalhou um pouco, você fez a clínica médica, daí você já sabia que você queria endócrino. Daí, perfeito. depois, na sequência, você já fez endócrino? Como que foi? Não, aí entre a clínica médica, porque eu terminei a clínica médica e aí eu fui fazer os processos seletivos para a prova de residência e acabei não sendo convocada, porque tem algumas especialidades que têm poucas vagas e a endócrino é uma. A gente sabe que os serviços eles têm uma restrição, né, de vagas ali, um limite. Então, assim, é uma especialidade muito concorrida, a gente não pode negar isso, né? Hoje a endocrinologia, né, ela tem essa repercussão bastante grande e bastante interesse, então eu acabei não conseguindo passar direto, aí eu trabalhei um ano, e aí no ano consecutivo deu certo, e aí foi aprovada, e aí foi aprovada em dois serviços. E aí eu optei pela Faculdade de Medicina do ABC, porque era onde o meu marido estava fazendo, por coincidência, neuropediatria, e a gente já morava na cidade, e o serviço é um serviço maravilhoso também, em que foi tão especial ter feito lá, e eu guardo muito carinho, então acabou dando certo essa conjuntura. Excelente. E super legal esse negócio de vocês terem conseguido. As coisas deram certo no final do jeito que tinha que ser, né? Deu Coincidentemente, super certo. a gente prestou, e aí ele passou um ano antes de mim, acabei passando no mesmo serviço um ano depois, e aí a gente teve esse ano concomitante, então a gente, por mais que não fosse a mesma especialidade, a gente tinha muito em comum, né? E Tava aí lá acabou junto, sendo. né? Então eu falo que a gente guarda dois momentos assim de compartilhamento da vida profissional. Um que foi a graduação, que a gente fez na mesma faculdade, a FAMEMA, e outro que foi na especialização que a gente também fez na mesma faculdade, que foi na ABC. E Rê, vocês estavam na mesma turma da faculdade? Não, não. O Clayton se formou em 2012 e eu me formei em 2015. Ah, que legal, que Então a gente legal. tem Então uma deu pequena diferença. tudo certo ao longo do caminho, né? Tem aquela frase até do Steve Jobs que eu gosto muito, que às vezes a gente acontece alguns pontos na nossa vida, a gente não sabe direito por que aquilo aconteceu, e quando a gente olha para trás, depois de um tempo, aqueles pontos se conectam e faz
todo sentido o que tinha que acontecer daquele jeito, né? Então foi Não, muito isso, né? As coisas foram acontecendo e quando você olha pra trás você fala, nossa, foi perfeito do jeito que tinha que ser. que bonita essa frase que você falou, desses pontos, dessas linhas que se encaixam quando você olha retrospectivamente, foi muito isso. E até fico grata de ter acontecido esses momentos de pausa, porque se as coisas tivessem se encaminhado de uma forma inicial, a minha trajetória seria totalmente diferente. Eu estaria num outro contexto de vida, e ele também. Ele também é seu mentorando, depois ele vai contar mais detalhes, mas ele até ia ter feito outra área, outra especialidade, algo muito distinto do que ele faz hoje. E eu também, então, assim, esses momentos eles são também de autodescoberta, né? Com certeza. E fora que a gente amadurece muito, é muito cedo. É tipo aquela coisa do vestibular. No vestibular, a gente termina e aí a gente tem que decidir o que a gente quer fazer pra vida. É a mesma coisa da especialidade. Porque, na verdade, a gente não entende direito o contexto real da especialidade. A gente tem aquela visão, muitas vezes, da faculdade mesmo, que a faculdade apresenta pra gente. Às vezes é o que realmente acontece no dia a dia, mas às vezes é totalmente diferente também. Então, o dia a dia, o ver como que vai ser mesmo na realidade, eu acho que traz uma certeza muito maior. E quem justamente passou por essas fases para ir trabalhando e reafirmando aquilo, eu acho que deve ter aproveitado muito mais a especialidade em si, a residência, o tempo lá, do que de repente quem tipo já foi direto, sabe? Bonito, concordo. Maravilha. E Rê, qual foi o seu pré-requisito para a prova de título? Então, no meu caso, eu fiz especialização, então eu cursei os 2 anos, né, na carga horária similar à residência, mas no caso, eu precisei fazer a prova de título para poder retirar o RQE. Então, eu tinha já o pré-requisito, né, da comprovação da pós-graduação e aí especialização, e aí precisava dessa questão do título que era muito importante. Perfeito. Inclusive, né, tanto no caso da endocrinologia, de especialidades assim que tem tão pouca vaga, é tão pouca, tanto de residência quanto de estágio, que na verdade estágio e especialização, né, a mesma coisa, mas é tudo a mesma coisa. Eu também fiz endócrino, então no meu serviço era tudo a mesma coisa, matriz de competência exatamente igual, tudo exatamente igual, a única diferença era a bolsa e a questão da prova de título na sequência. Só. Perfeito. O E é restante foi legal, justamente a mesma coisa. e é legal você falar isso, porque, por exemplo, quando eu entrei, eu sabia dessa distinção, né? E de que também era imprescindível o título de especialista, pensando também de ter o registro de qualificação de especialista frente ao CFM, né? O Conselho Federal de Medicina. Mas, por exemplo, aonde eu fiz, são 2 vagas de residência, 2 vagas de estágio. A outra médica que prestou estágio comigo, ela não tinha essa clareza e ela foi ter durante o período. Então, teve alguns momentos que ela oscilou entre até um certo arrependimento. Ah, será que eu não devia ter tentado mais um ano e aí conseguido a residência? E aí eu falava para ela que não, que o estágio ele tem as mesmas competências, os mesmos méritos no sentido de formação profissional, tanto que, por exemplo, todas as responsabilidades que eram dadas às residentes também era do estágio, tanto que os chefes, né, os preceptores não faziam distinção. A Normalmente questão, eles nem sabem. eles nem sabem, e eles nem querem saber, e eu acho isso muito produtivo, visto que, assim, não é isso que vai fazer uma questão de melhor ou pior, né? Mas, por exemplo, tem muita gente que entra, por exemplo, numa especialização e não tem essa clareza, só fica falando, é porque não ganha bolsa e só pega a questão financeira. Então, quando você fala isso, acho que é muito interessante, porque daí quando você entra, por exemplo, nessa perspectiva, você já entra também muito motivado e tem que haver muito interesse, mais do que em geral, né, os outros colegas, para principalmente a prova de título, né? Porque senão fica uma sensação de um esforço, 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 mas sem ter essa questão do reconhecimento profissional que é tão importante, né? Exatamente. E eu percebo o quanto falta mesmo essa clareza e a noção durante a faculdade já, da gente entender, porque a gente não entra em contato com isso, da gente entender o que vem pela frente, né? As opções que vêm, porque para prestar prova de título tem 3 opções.
ou a gente fez a residência ou estágio de especialização num serviço. Muito importante falar isso, que é credenciado pela sociedade, que é reconhecido pela sociedade, né? Com a mesma matriz de competência, é exatamente a mesma coisa, só que precisa ter essa clareza de que para várias coisas a gente vai depender do RQE. Não só para a gente anunciar nossa especialidade, mas muitas vezes até coisa de alto custo que a gente precisa falar, opa, eu sou endocrinologista, e não há dúvida nenhuma, eu sempre falo isso para os mentorados e para o pessoal, não há dúvida nenhuma sobre quem fez estágio e especialização, é a mesma coisa, ninguém nem sabe a diferença, mas a questão é você ter o RQE e ter a segurança de falar, não, eu tô tranquila, eu tenho aqui, eu posso intitular minha especialidade e posso ficar em paz com isso. Perfeito. E então, o que te motivou? Essa foi um dos motivos para prestar a prova de título. Teve mais algum motivo que você tinha? Teve. Bom, primeiro que assim, eu acho que tem especialidades que valorizam mais ou menos fazer parte como membro titular da sociedade. A nossa especialidade, aí você reforça para mim, mas assim, eu vejo que os outros colegas das outras escolas de formação também vêm desse jeito, que a nossa especialidade valoriza muito. É uma sociedade muito ativa, é uma sociedade que, se você for ver, ela tem bastante assim robustez, né? E nisso, todo mundo, pelo menos na minha formação, todos os preceptores e todo mundo também que já tinham sido residentes ou estagiários, falava muito sobre isso, o quanto que era importante prestar e importante fazer parte da sociedade. Então, assim, logo no começo tinha já também essa pressão ali, né, dos preceptores, visto que, por exemplo, a nossa carga de teoria também é muito grande. Eu preparei mais de 30 aulas durante os 2 anos da formação, e aí sempre no final de alguma aula era obrigatório a gente abrir questões do TIM. Então, por exemplo, a gente selecionava questões referentes ao assunto e aí depois a gente dava um tempo para os colegas, aí a gente respondia, aí os preceptores interviam na questão de observações e a gente discussão. Então, assim, se todas as aulas teóricas a gente terminava falando sobre o TIM, que é o título de especialista em endocrinologia e metabologia, então também tinha esse valor. E aí depois, com o tempo, com o passar dos anos, a gente indo em congresso, indo a simpósio e percebendo o quanto a SBEM ela é ativa e ela é uma sociedade muito importante, aí você fica com vontade de fazer parte também. Você fala, nossa, eu quero fazer parte disso, eu admiro quem está lá. Quando eu passei, o presidente era o Dr. Paulo Miranda, os secretários, por exemplo, a doutora Carolina Ferraz, da tireoide. Então, assim, eram pessoas admiráveis. Você fala, poxa, eu quero fazer parte desse grupo também. Exatamente. E nisso, eu acho que, por exemplo, tem algumas sociedades, como é o caso da SBEM, que tanto não interessa tanto essa parte depois de ter o RQ ou não. A gente tem a vontade, todos nós, a gente carrega por conta da sociedade uma vontade de prestar a prova e passar. Independente se é por conta do RQE ou não, né? Então, assim, eu tinha muita vontade de passar, vontade de parecer que era fechar com chave de ouro a formação. Falar, não, beleza, agora eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e agora não tem mais o que falar, porque tá aí a aprovação no título de especialista. É uma consagração, né? É uma consagração, com certeza. E Rê, como que era a sua rotina na época da preparação? Você estava ainda na residência lá? Você estava plantão, consultório, família? Como que era isso? Sim, ó, bom, vamos lá. Quando eu entrei, eu estava no R3, o meu esposo estava também fazendo a formação dele, e ele já foi prontamente correr atrás de você, para você ser mentora inicialmente dele, e aí, porque já tinha esse foco, né, da importância do título. Então, ele foi prontamente, ele já estava no último ano dele, eu estava no meu primeiro ano da especialidade. E aí, logo que ele fez, né, a mentoria com você, em seguida eu comecei também a fazer, mas eu estava naquele ritmo frenético do R3. Então, assim, era muita coisa para me adaptar, era uma rotina nova, tinha a questão também do trabalho, porque eu trabalho em um hospital, eu faço o intra-hospitalar, né, fazia mais forte, então estava muito intenso. Aí naquele ano do R3, eu me dediquei pouco.
foi um pouco mais difícil e ainda tinha essa carga de teoria, essa carga de aula muito intensa. Aí, quando eu entrei no R4, aí era questão de foco mesmo. Algumas coisas, então, eu já estava mais ali, né, sabendo como que era a rotina, já estava melhor adaptada, mas aí vinha essa questão, que em 2024 ia ter a prova, então vamos lá, né? Daí o que aconteceu? Aí eu voltei, né, a falar com você e falei, Ravena, seja minha mentora, por favor, eu preciso. E aí você super me abraçou, me acolheu, me estendeu a mão e falou, vamos lá, Rê, se é isso que você quer, eu vou te ajudar. E aí foi isso. Então, eu acabei fazendo um cursinho até que famoso na nossa área, né? Porque eu precisava, assim, também de um suporte ali para a organização, né, dos conteúdos voltados à prova, visto que, querendo ou não, o estudo para a prova é diferente do estudo da formação, né? Então, acho que isso talvez seja claro para as pessoas, mas eu acho que é importante falar disso, que o que a gente estuda para a vida, vida prática, profissional, é diferente também do que a gente usa para a prova. E aí, isso foi algo também que eu acabei investindo. Aí, essa questão da mentoria, por quê? Eu tinha um ritmo de estudos muito tradicional. Então, era resumo, fazer exercício, estudar por capítulos e nada produtivo, né? Isso é extremamente limitador ali, principalmente quando a gente tem uma rotina. Poxa, eu estava fazendo a residência, período integral, aí os períodos da noite, plantão, final de semana, que horas que eu ia estudar, né? E esse processo que eu narrei anteriormente é um processo lento, que ele é interessante, mas ele é lento, né? Então, assim, como conciliar? E aí, fazendo a tua mentoria, eu entendi que aí é possível estudar com muita qualidade e com muita efetividade, né? Então, assim, para mim, abriu quase um portal de vida, que aí eu fico pensando, eu falei, nossa, isso eu vou carregar para minha vida toda, porque não existe mais como estudar sem pensar na metodologia que você oferece. E aí eu tenho várias passagens interessantes, porque no período que eu estava me preparando, meu pai tem um problema de saúde grave e ele tinha piorado da saúde dele, ficou um mês na UTI. Então, como que eu ia acompanhar ele nessa jornada, né? Frente à saúde dele, às demandas, assim, sendo que eu estava ali num momento que eu não tinha tanta cabeça. Então, assim, por exemplo, o flashcard foi o meu melhor companheiro naquela fase. E depois que ele passou, melhorou, saiu da UTI, se recuperou, poxa, que bom que eu pude me manter ali ativa e não ficar uma sensação, nossa, atrasei os meus estudos porque, por exemplo, meu pai adoeceu. E fora que assim, tem alguns momentos da sua mentoria que eles são extremamente motivacionais. E aí eu topei. E aí, quando eu me vi, não sei se você quer que eu fale disso ou não, mas aqui tem Pode falar. um mantra seu, nem sei se dá pra falar que é um mantra, mas que é o não quebrar corrente. Não quebra corrente. E aí, dentro da plataforma, existe um marcador de tempo, desempenho e, né, as métricas. Nossa, era um prazer preencher aquelas métricas diariamente, que daí eu não quebrei a corrente. Quando eu via que cada dia ia passando e eu ia fazendo a constância, aí que eu não queria. E aí tinham dias mais difíceis. Então, assim, não importava se eu fosse estudar 20 minutos ou se eu fosse conseguir, por exemplo, estudar 2 horas ou 3 horas. Não era negociável não estudar. Então, foi aniversário, foi Natal, foi Ano Novo, foi viagem, não me importava. Por exemplo, foi idas, às vezes, para visitar a família ou alguma coisa que eu não podia, tá? Mas, assim, era sagrado pelo menos uma cota mínima ali de 20 minutos para cumprir a meta e não quebrar a corrente. E aí eu não quebrei, foram dias ininterruptos. O único dia que eu quebrei a corrente foi o dia da prova. Então, Foi no final, então não quebrou, porque ela continuou firme e forte. continuou os 2 dias da prova. Perfeito. E a questão do não quebrar a corrente, explicando pro pessoal, é justamente isso. A gente sabe que a rotina de quem está prestando a prova de título é outra história. Né? A gente não é mais estudante profissional, a gente tem milhões de coisas e responsabilidades, então cada um na sua história. Então, no caso da Rê, ela tinha responsabilidade da residência, ela tinha responsabilidade dos outros trabalhos, tinha responsabilidade da família, e além disso, tinha junto a preparação para uma prova que é muito desafiadora, que a gente sabe que é. Então, o não quebrar a corrente é muito aquela ideia de vou colocando um elinho por dia e eu vou juntando essa corrente
com o mínimo possível que eu consiga fazer. Ah, não importa, foi um dia terrível. Qual que é o mínimo que eu consigo fazer? Consigo revisar meus flashcards? Zerar os flashcards de hoje? Não, consigo ler ali um pouquinho, fazer uma questão. A ideia é não perder o ritmo, né? Porque depois que a gente pega o ritmo de estudo, eu não sei se você sentiu isso. O Cleiton me falou isso, eu não sei se você sentiu também, Rê. Mas depois que passa a prova, daí passou, deu tudo certo, daí você fica assim, ai, mas que vontade, eu não quero deixar de estudar. Eu tava num ritmo tão bom que eu não quero parar, né? Você sentiu isso também? Eu senti, é muito forte, né? Porque a gente vai se intensificando e principalmente próximo da reta final ali, né? Dos 2, 3 meses próximos da prova, existe uma maior dedicação. E aí depois parece como tudo acaba abruptamente, porque você faz a prova e aí chega numa segunda-feira, passou. Aí você fala, peraí, mas não passou, o meu cérebro, quem eu sou, tá tão acostumado que fica um vazio, né? Fica um vazio, mas o legal também é que fica essa bagagem da prova de Sim, título, que apesar do que você perfeito. falou é verdade, o estudar para a prática é diferente de estudar para a prova, são coisas diferentes, mas muito do que a gente faz para a prova, como por exemplo, boa parte dos flashcards, a gente acaba usando depois. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você também, eu até comentei isso no Instagram outro dia. Veio uma paciente com um caso mais raro, que a gente não costuma pegar tanto, que era um câncer medular de tireoide, que não tinha Aham. nenhuma ligação com síndrome, com nada. E aí eu falei, nossa, na hora que ela chegou, eu não sabia, né, que veio, quando veio o AP, meio que já lembrei dos flashcards, já fui lembrando, né? Nossa, tal coisa, não posso esquecer disso, isso aqui eu tenho que lembrar, nossa, que veio que já veio, e foi ano passado, 2024, e eu prestei a prova em 2019. E eu lembrei dos flashcards de 2019, porque de tanto que eu revisei Uau. aquilo. Só que eu peguei e falei, quer saber? Quando eu chegar em casa hoje, eu vou pegar só esses flashcards para eu revisar de novo, até para eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer para paciente. Então, dá também para aproveitar muito do método para a gente continuar estudando. E eu acho que esse é um dos objetivos também da mentoria. Não apenas a aprovação, que é o objetivo finalzão, a cereja do bolo, mas é o voltar a ter a paixão pelos estudos, o voltar a gostar de estudar medicina, de ver resultado naquilo, né? Você sabe que eu gostaria de fazer uma pontuação que isso é um consenso tanto meu quanto né, do meu marido. Que a prova de título, nos prepararmos para a prova de títulos, fez com que nós nos tornássemos especialistas melhores. Isso é fato. Essa questão da dedicação ao estudo, de você focar principalmente em algumas doenças mais raras, alguns aspectos que é difícil a gente ver no dia a dia, cá entre nós, né? Quanto de doença rara você que não por exemplo, não está no centro de referência, que não faz um ambulatório específico, você vê na prática. Muito Então, assim, pouco. e aí a gente acabou olhando para várias questões que poderiam passar, talvez mais sutilmente, com menos assim dedicação, e aí a gente fez esse hiperfoco. Então, isso é o consenso nosso aqui, e a gente tem isso muito claro, que nos prepararmos para a prova de título, fez com que nós nos tornássemos especialistas melhores. Isso é imprescindível. E isso que você falou é muito real. A gente usar o flashcard como também um banco de memória ali, um banco de, por exemplo, e resgatar algum conceito mais difícil ou menos usado. Então eu também uso, eu faço isso, eu acho muito legal. Mas eu tenho muita felicidade, acho que pode se usar esse termo, é felicidade mesmo, de saber que a prova de título não é só um papel, é um preparo que a gente vai carregar como se fosse uma tatuagem na gente, e isso mudou a médica que eu sou, com certeza. Que demais, Rei. E é isso mesmo, né? O processo, aquela coisa de valorizar o processo. O processo é muito mais importante. O nome sai lá, a gente quer que saia, a gente quer ver o título de especialista, tudo isso é incrível, mas o processo de quem a gente se torna para conquistar o título é outra história. E um ponto muito importante que você comentou, essa coisa do, às vezes, por exemplo, uma doença rara. Ah, só cai decoreba, tem muita gente que fala só cai decoreba na prova, ou só cai rodapé, não faz sentido. E se a gente olhasse para isso de uma outra forma?
E se a gente olhasse para isso pensando, ok, o que o cara quer aqui quando ele me pergunta uma coisa tão rara? Talvez o que ele quer é que eu, no meu dia a dia como especialista, eu, ao bater o olho num caso desse, que muitas vezes costuma ter umas partes bem escrachadas, né? Que você fala, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa, você lembrar do que se trata e você não comer a bola com esse paciente, né? Não é que você tem que ser o PhD das doenças raras e é normal que a gente busque, a gente estude depois que a gente pega um paciente com uma doença rara, porque nem você falou, não é no nosso dia a dia. Nosso dia a dia é outro, né? Mas além de garantir o dia a dia, e se a gente aproveitar os estudos para prova de título como uma forma de ficar mais aware, mais atento a essas coisas e não olhar a questão como uma coisa ruim, uma questão mais decoreba, mas como uma oportunidade da gente relembrar coisas que realmente no dia a dia não aparecem tanto. Perfeito, perfeito. Maravilha. E você acha, você sentia que era possível na sua rotina, na correria que você estava ali no R4, de passar na prova de título? Como que você sentia na época, equilibrando tantos pratos ao mesmo tempo? Eu sentia que era possível. Não sei de onde que eu tirava tanta confiança, mas assim, tinha medo, acho que isso era inerente, visto que é uma prova extremamente concorrida, exigente, tem uma nota de corte extremamente alta e o nível de dificuldade da prova é altíssimo. Então, assim, eu tinha medo, muito medo de não passar. Mas por outro lado, eu queria muito e estava disposta a tudo para conseguir. Sabia que tinha feito uma boa formação, tinha convicção, eu acreditei muito em você, então eu tinha convicção que eu estava me preparando da forma mais completa possível. E também esse outro, é que no seu caso você é mentoria, né? Então eu vou fazer essa distinção porque o cursinho também ele não está ali divergente, ele está, né, convergente com esse plano. Também tinha confiança muito nos professores do cursinho que eu estava tendo um preparo adequado. Daí foi chegando mais perto da prova e aí eu fui intensificando e eu acho que conforme eu ia aumentando meu medo de não passar, ao invés de eu paralisar ou retrair, eu fui intensificando ainda mais a carga horária. Então, coisas que eu fiz que eu acho que foram boas de estratégias. Então, por exemplo, se a minha prova de título seria no mês de maio e a minha residência estava terminando em fevereiro, março e abril eu não acelerei de trabalhar. O que eu fiz? Eu mantive meus esquemas de plantões e a carga horária que eu estava na residência, eu me dediquei ao estudo. Então, eu ainda morava próximo à faculdade da minha formação, então, por exemplo, eu ia numa sala, reservava, ficava sozinha. E por que eu falo sala? Eu também ia na biblioteca, mas a sala era interessante porque tinham carteiras. Então, muitas vezes eu treinava simulado. Eu marcava o horário, sentava numa carteira, levava uma aguinha, levava alguma comidinha, como se fosse o dia da prova, e marcava para viver também a tensão ou a preocupação ou a questão de você estar ali não podendo falar, não podendo, né, interagir com as pessoas, tendo cuidado para ir ao banheiro. Eu acho que isso foi interessante, mas assim, não ter acelerado, não ter me sobrecarregado nesses dois, porque eu pensei, poxa, são 2 meses, né? Então, será que não dá para eu olhar para isso e intensificar? Porque cada vez, isso é legal falar, cada vez que eu me sentia com medo, insegura frente à prova, a gente acha que a calma vai vir do exterior e não, vai vir do interior. Então, cada vez que eu estudava, que eu conseguia fazer mais questões, por exemplo, eu fiz todas as provas de título passadas. Isso, a nossa sociedade é muito legal e muito transparente, tanto que eles divulgam todas as provas, eles fazem um livro pela editora Clanad, referente às provas corrigidas, que eles colocam o gabarito que seria o ideal. Então, assim, a gente tem muita transparência. Então, assim, eu tinha tudo de mais fácil para chegar nesse material. Então, por que não usar? E aí, cada prova que eu fazia, cada questão que eu corrigia as questões que a gente tem em dúvida, isso é muito crescimento. E aí eu me sentia mais segura. Então, assim, qual que foi o seu ansiolítico? Estudar mais. Estudar mais, com certeza. E achei interessante que você comentou do ir e fazer o simulado lá como se fosse a prova mesmo. Porque, inclusive, você não tinha controle
sobre sobre o ambiente lá também. Apesar de ser um ambiente que tinha uma carteira e tal, você não tinha controle sobre esse ambiente. E isso me lembra o que aconteceu no dia da sua prova, que você me contou. Sim! Se eu soubesse o que ia acontecer, eu tinha levado uma caixa de música, colocado no som alto, numa música técnico ou assim eletrônica e deixado tocar o tempo todo da prova e teria levado fones, sabe aqueles fones de para impedir os ruídos Proteção. externos? Porque foi isso que aconteceu no dia da minha prova, foi num centro de convenções em São Paulo, muito grande e que tinham 2 andares. E aí a SBEM reservou o andar superior e parece que o organizador do centro de convenções alugou simultaneamente a parte de baixo para um show técnico. Então, assim, no meio da prova, 2 horas da tarde de um sábado, todos sentados e o tuts, 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 junto com uma certa vibração. Todo mundo ficou Jesus, indignado. amado. Algumas pessoas eu acho que até perderam um pouco ali da concentração e algumas pessoas se desgastaram com a banca porque foram reclamar e acabaram perdendo tempo de prova. Isso também é importante falar. Gente, vão acontecer imprevistos, mas não sacrifiquem a sua prova porque a condição ambiental não é boa. Porque, assim, essas pessoas que foram reclamar, que falaram que ia chamar a polícia, tanto que o organizador, né, falou: olha, se você for pegar seu celular para chamar a polícia, você já não vai poder fazer a prova, porque você vai estar quebrando a regra. Um Então, assim, desgaste enorme, né? e eles falaram que realmente não foi culpa deles. Quando eles souberam que ia ter esse show simultâneo, eles compraram esses fones, né? Aqueles laranjinhas da construção civil para abafar o som, mas que eu achei pior. Então, assim, o que que você faz? Você respira fundo, tenta focar e tenta trazer aquilo como um ruído ambiental. Até fiquei pensando, que bom que era técnico, que não tem letra. Imagina se fosse um sertanejo, que aí você vai cantar junto. Exatamente. Uma vez eu fiz uma prova na Paulista, que eu tava fazendo até do ACLS, e a prova era tocando Poeira da Ivete Sangalo ao mesmo tempo. Então, assim, tava todo mundo perdido, assim, tava muito alto. Não foi É, a mesma coisa que prova de título, é pior ainda, muito pior, né? Mas é, a gente não tem controle sobre essas coisas. É ruim, é péssimo pro candidato, é uma coisa que tira concentração, mas você lutar contra isso é pior. Então, se a gente é, pensar em como a gente pode se preparar, que nem você falou, colocar lá uma música, colocar um negócio pra piorar, eu chamo isso de mini guerra, sabe? Pega ali, faz a prova, só que faz em condições piores, pra ver o que acontece. Porque no é. dia, o que acontecer, você fala, não, eu dou um jeito, eu dou conta disso daqui. Sabe que agora você falando, eu lembrei, teve um dos dias que eu estudei lá na sala da faculdade, eu tava sozinha, silencioso, e aí a bateria da Atlética começou a tocar. E aí realmente eu me desconcentrei um pouquinho, mas aí voltei. Mal sabia eu que já era um prenúncio do que ia acontecer, né? Já era um treinamento para o que aconteceu no dia da prova. E que bom que isso não impactou você, né? Porque é que você falou, o pessoal ficou lá reclamando, eu entendo a frustração deles, só que isso mais tira da concentração, mais piora ainda mais a situação. E para voltar depois disso, depois do próprio coordenador da prova falar, ó, se você pegar o celular, você tá fora, a pessoa volta muito mais tensa É, e afeta com certeza o desempenho, né? Então, não tem jeito. A gente tem que se dedicar para encontrar qualquer possibilidade, porque as coisas podem ser meio tensas no dia da prova mesmo. E, Rê, antes de entrar na mentoria, qual era a sua maior dificuldade na época da preparação? O que você sentia? Porque você comentou muito como que você era antes, como que você era depois. O que você sentia que era onde travava? resgatar as coisas difíceis pela memória, que assim, imagino, não sei, aí você, com a sua experiência, você vai me falar. Mas assim, a minha maior dificuldade era eu estudava, eu me preparava, eu lia, eu fazia exercício, tarará. Aí dava um mês, 2 meses, inclusive de temas que eram assim, por exemplo, vamos supor, fui eu que fui a pessoa que deu a aula, por exemplo, de tal tema. Eu que tinha preparado a aula, eu que tinha discutido com os meus preceptores, com os meus colegas. Teoricamente, era um assunto que tinha muita propriedade ali, tinha muita preparação. E aí passava 2, 3 meses, alguns detalhes me fugiam, que eu falava, gente, parece que nem fui eu a pessoa que preparou.
Então, assim, eu acho que era questão de temas fugirem à memória mesmo, e aí eu precisava conseguir, né, conquistar uma capacidade de resgate do conteúdo de uma forma rápida, dinâmica e efetiva. Então, por exemplo, no dia da prova, que o tempo é curto, é escasso, que muitas vezes você não consegue voltar para refazer a questão, você precisa decidir ali a resposta. Como ter essa prontidão sem ficar insegura e sem falar, poxa, eu sabia, mas como que era? E a coisa não fluir, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais frustrantes. Acho que todo estudante de medicina passou uma vez por isso, que é impossível não ter acontecido. A gente passa, às vezes, que nem você falou, vou preparar uma aula, seja para faculdade, seja depois, ou passou um final de semana inteiro estudando determinada coisa, e aí passa um tempo que você se sente super bem, de repente faz até umas questões, dá tudo certo, você fala, não, tô dominando isso daqui, passa um tempo, você fala assim, não, não é possível, eu dediquei tanto tempo, gastei tanto tempo da minha vida e não consigo lembrar de nada, né? É É justamente isso, é muito terrível. frustrante, principalmente numa prova que cobra tanta coisa. Sim. E o que fez você dar um voto de confiança para o método médio especialista? Bom, eu acho que em primeiro lugar o fato de saber a grande profissional que você é, e aqui não tô puxando o saco e nem exagerando, porque você é uma das pessoas que eu mais admiro academicamente, profissionalmente, visto o quão dedicada você sempre foi. Então, assim, eu sabia que eu podia confiar em você, porque você não ia fazer um método que fosse pouco efetivo ou que não fosse verdadeiro, então eu sabia que era algo que eu poderia realmente confiar. É, Também tinha a experiência, né, do meu marido que tinha feito um ano antes, e a trajetória dele foi parecida e diferente da minha. Quando ele vier contar, vai ser interessante, porque a sociedade dele tem muito mais, assim, dados que não são claros, dificuldade de acesso ao material prévio das provas, então foi uma jornada muito mais árdua, né, comparado com a nossa sociedade. E aí o seu método ele trazia, então eu já tinha visto o sucesso do Clayton, já tinha visto o seu sucesso, confiava em você, e aí eu precisava mesmo e não encontrava em nenhum outro lugar. Não tinha essa referência, porque ninguém ensina pra gente como estudar. As pessoas falam o que estudar, isso é fato. E quais fontes ali, o que eles podem, por exemplo, te dar mais digerido e tudo mais. Mas assim, depois que você tem aquele conteúdo, que é um conteúdo complexo, extenso, né? Como fazer para aquilo ser efetivo? Como fazer para você se organizar ali na tua rotina, na tua memória, né? De como você é, para aquilo não se perca ao passar dos meses, né? Então, assim, procurar a tua mentoria foi através dessas referências e de verdade, eu encontrei aquilo que eu estava buscando e até mais, porque assim, eu vi o quão mais complexo e o quão mais assim interessante pode ser do que a gente simplesmente fazer coisas assim esparsas. Então, foi isso. Ah, que gostoso, Rê. Muito obrigada. Saiba que a admiração é recíproca. Muito feliz do seu voto de confiança, da sua vontade e, antes de tudo, dedicação em aplicar o método. Isso é muito importante, porque não adianta também ter o método lá, né? E a pessoa não tá engajada, não tá animada para fazer, e você tava ali, ó, sem quebrar a corrente. Tem que quebrar corrente. Sem quebrar a corrente. Foi difícil para você no começo começar a aplicar o método, porque estava acostumada a estudar de uma outra forma, de repente começou, tinha o exemplo ali do Clayton, né? Que você já tinha visto que tinha dado certo, mas foi difícil para você começar a aplicar o método? Achei que foi, tanto que nos primeiros dias eu estava um pouco insegura. Aí coloquei ele do meu lado, falei, olha, eu já assisti os vídeos, porque qual que foi o processo? Então a gente entra, né, na plataforma para conseguir assistir os vídeos de você explicando, para daí a partir do que você explica, a gente conseguir entrar na segunda plataforma para conseguir acessar os dados e realmente pôr em prática. Então, quando eu fui assistindo os seus vídeos, você explicou tudo certinho, mas ainda me gerava uma certa angústia, uma certa tensão, que eu falei, nossa, peraí, como é que eu vou pôr isso em prática? Aí, quando eu comecei a pôr em prática, o primeiro dia, eu lembro que foi um domingo, que a gente tinha um tempo maior, e que daí eu coloquei, né, então, meu marido do lado, e falei, olha, já que você sabe fazer, eu vou fazer assim, eu vou começar a fazer, e aí se eu enroscar, você tira a dúvida agora.
E aí ele me ajudou, me ajudou, me ajudou. Aí eu falei, putz, na segunda eu acho que ele vai precisar me ajudar. Que nada, eu tinha acordado cedo, eu lembro que tinha acordado bem cedinho, já tava fazendo, e quando ele acordou, aí ele, você quer que eu te ajude? Que sentar do meu lado? Eu falei, não, 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 nem senta, acho que o negócio já tá indo. Porque daí é muito medular. É medular no sentido de que ele é muito intuitivo, muito fácil. Acho que depois que você faz os passos iniciais, faz a coisa girar, fica mais fácil. Também achei que o fato de ter a parte endocrinológica pronta, visto que você já tinha adiantado algumas coisas, né, por ser da sua especialidade, isso também trouxe uma certa facilidade. Então, assim, a engrenagem começou a funcionar, né? Teve esse momento, esse pontapé inicial. Não vou dizer que na primeira semana não enrosquei algumas coisas, precisei da ajuda da Gabi, que é uma das. Como que você chama ela? Tutoras. Das tutoras. Então, eu precisei da ajuda da tutora, da Gabi, para acertar algumas coisas. Mas assim, foi rápido. Acho que foi questão de alguns dias ali, talvez a primeira semana, que aí a coisa começou a desenrolar. Então a comunicação com a tutora Gabi era fácil. Aí eu percebi que pelo menos nas coisas iniciais. E aí uma coisa legal foi que eu consegui conciliar tanto as matérias do cursinho quanto com a mentoria, porque a mentoria a gente faz, né, uma roda de estudos com temas diversificados. No cursinho, não, são módulos fixos. Mas, por um certo lado, eu estava com o material do cursinho algo atrasado. Então, quando eu comecei a fazer a mentoria, ele conseguia encaixar na roda. E aí eu ia fazendo também, olhando para quitar logo essas matérias do cursinho. E aí, rapidamente, com a mentoria, isso me ajudou, inclusive, a ter um desempenho melhor para manter a matéria em dia no cursinho. Então, isso é uma dica que eu achei que foi boa. Exatamente. No cronograma flexível, o nosso foco, eu falo primeiro que a mentoria funciona tanto para quem faz quanto para quem não faz cursinho. Então, a gente tem exemplos de aprovação na mesma especialidade que fizeram dois caminhos diferentes, né? Então, tem quem aproveite o cursinho e fale, vou aproveitar, e tem gente que, não, quero seguir sozinho, porque material de estudo a gente não só tem dentro da mentoria, como a gente tem na vida. O negócio é como a gente estudar. Mas essa questão do cronograma flexível, eu sempre falo que eu acho muito mais válido dessa forma. Quando a gente faz um cursinho, a gente pega uma matéria por vez, a última matéria, vamos supor que seja uma matéria de grande dificuldade nossa, né? Que a gente tem ali grande dificuldade. Se a gente tem grande dificuldade, já era para a gente estar vendo essa matéria antes. Então, o cronograma flexível, ele permite que a gente entre em contato e mantenha contato com todas as matérias, faça chuva, faça sol, né? Gostando ou não gostando, para que a gente não deixe para estudar uma coisa de repente mais difícil, mais, sabe, mais chata mesmo, lá para o fim. Porque afinal de contas, se a gente tem dificuldade, a gente precisa ver esse tema muitas e muitas vezes até chegar à prova. Então eu gosto muito da ideia que também quando o cursinho, no seu caso era por causa do atraso, que super ajudou. Mas quando o cursinho não só disponibiliza as aulas novas, quando ele vem com as aulas antigas, no caso, ou mesmo o material, para que você siga ali o cronograma flexível. E sobre a dificuldade, eu acho que essa dificuldade que você sentiu no começo, que é super normal, porque o estudo, a gente acha que o estudo é muito fácil, que as coisas vão vir de uma forma fácil pra gente. Mas quando a gente estuda de verdade para recuperar da memória de longo prazo, de verdade lá no dia da prova, a gente descobre que o estudo é diferente. Mas eu acho que deve ter passado um pouco essa impressão quando você começou a revisar os flashcards e eles começaram a vir com facilidade na cabeça. Conta pra mim Sim, se foi assim. sim, o flashcard é ótimo, né? No caso, eu usei o Anki, né? E aí ele tem uma graduação de 4 níveis, né? E aí ele revê, ele joga para você conforme a tua dificuldade e a necessidade de você, então, ter mais proximidade ou mais distanciamento do assunto, dependendo do seu nível de conhecimento, né? E aí é um barato. No começo é só tecla vermelha, que é a tecla de tipo, revê logo, revê logo. É vermelho, é vermelho. Aí você vai vendo que dá pra passar pro laranja, depois você passa pro amarelo, aí você passa pro verde. E aí no verde é que você vê com mais espaçamento. E aí quando você revê, você lembra, na hora que você vê a pergunta ou ali, né, a questão, você fala assim, nossa, eu até lembro visualmente qual é a ordem das palavras na resposta, né? Então, fica muito ali imediatista a resposta, e isso é uma coisa muito forte, né? Tanto que
agora, né, passado esse tempo da aprovação, muitas vezes quando eu tento resgatar um tema, vamos supor, às vezes eu fazia um print da tela e eu fazia muitas vezes, só lembrando, o aplicativo tanto dá para fazer em celular, mas como no computador, né? Então eu montava no computador, mas revia no celular e eu achava mais prático, mais dinâmico assim. Então muitas vezes eu lembro do print, por exemplo, de um certo assunto, e aí, quando eu quero resgatar, eu lembro exatamente qual que é o flashcard que eu quero. E às vezes, quando eu vou procurar, eu já até sei, eu falo, nossa, como que a coisa fica imagética, né? Exatamente. E quando você comentou sobre a sua maior dificuldade, era justamente o recuperar depois de um tempo. E é justamente isso que ajuda também ao longo do caminho. Não é só o estudar, mas como a gente faz a revisão ativa para que no dia da prova venha com essa facilidade toda, que nem você falou, preciso recuperar ali e agora. Tenho quanto? 2 minutos, acho que dá 2 minutos e 10 segundos, alguma coisa na prova de endócrino para resolver. Então tem que vir naquela hora. E quando vem dessa forma fácil, que você já pegou o ritmo do negócio, já revisou muitas e muitas vezes, você sentiu isso na prova? Quanto vinha com Sim, facilidade? vinha com muita facilidade. E isso foi genial, assim. Também no teu programa tem a questão da resolução de questões. Eu estava lembrando disso, acho que é legal reforçar. Foi algo que pelo menos foi muito significativo para mim. Perto da reta final ali, faltando um mês e meio da prova, se dedicar muito à correção das questões que você erra. Então, por exemplo, quantas questões que muitas vezes eu fiquei em dúvida, ou acertei no chute, ou errei mesmo, e que aí eu fui rever o conceito, fui realmente abrir, por exemplo, o livro do time e ver o que a banca estava discriminando o que queria, e aí fui olhar o material de estudos e fui me aprofundar, e aí fui fazer comparativos. Então, assim, poxa, acho que eu estou confundindo um assunto com algo parecido, e qual que é a diferença se cair isso na minha prova? O que eu preciso olhar de detalhes, porque a prova não está sendo feita para prejudicar a gente. Então, ela tem uma construção, muitas vezes, didática. É que a gente muitas vezes não sabe reconhecer. E aí, fazer o exercício, ele ajuda muito a gente a raciocinar com a cabeça da banca, né? Então, eu acho que. E aí, eu fazia sempre questão. Então, por exemplo, corrigir uma questão, vamos supor, de uma Cunel-Bright. Aí, eu ia lá e aí eu fiz questões no Anki sobre isso. Então, vamos fazer flashcard sobre isso. E aí uma coisa que você ensina, que eu acho também super importante, é quando a gente vai fazer questões de flashcard, a gente não fazer questões muito amplas, que tenham respostas com mais de uma solução. Então, assim, é melhor você fazer, vamos supor, esse tema do Macunel Bright, eu perguntar 3 coisas sobre esse tema, a parte da genética, a parte da clínica, a parte da terapêutica, do que, por exemplo, querer fazer uma pergunta para os 3, né? Então eu tomava muito cuidado disso, de não me limitar, nossa, vai ter muitas questões, que bom. Então vamos fazer perguntas rápidas com respostas rápidas, né? Perfeito. E você lembra quantos flashcards você tinha no final? Quantos você estava revisando no final? Porque reta final é terrível, né? A gente puxa Ixi! tudo. Você lembra Nossa, quantos não eram? lembro. Não, já faz um tempo, eu preciso rever. Aliás, foi algo que eu não guardei, foram as métricas, né, da plataforma, mas eram números assim gigantescos. E aí isso é legal, porque não é para assustar, é para motivar, né? Faz parte Então, do processo, né? E você fez daquele jeito, não quebrando a corrente. Seja 20 minutinhos no dia, seja mais tempo quando você podia se dedicar, né? e tudo se tornar questão, né, para a gente revisar. E também tentar fazer de uma forma que fosse prática. Então, não fazer também perguntas assim, quase pré-primário. Não, fazer perguntas de um jeito mais elaborado, né? Perguntando de um jeito um pouco mais complexo ou colocando informações. Então, por exemplo, quantas perguntas que eu lembro que eu fiz que falava, por exemplo, sintomas, dava 1, 2 sintomas e aí eu questionava sobre qual o provável diagnóstico, ou o inverso, perguntava o diagnóstico e aí, por exemplo, perguntava o gene e para citar um sintoma, porque para exercitar também um pouco dessa questão, né? Acho que E isso, você pode não falar. numa das suas aulas você dá esse exemplo sobre como que você construía. Eu achei que foi muito produtivo brincar também de inverter pergunta com resposta, resposta com pergunta. Exatamente, tem vários recursos que a gente pode usar. E um ponto também importante é que mesmo a gente tendo a mesma especialidade,
não significa que a gente tem as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades. Às vezes o que é extremamente fácil para você é difícil para mim. Então, usar flashcard de outra pessoa não é o melhor caminho. O melhor caminho é a gente fazer o nosso próprio, porque enquanto a gente está fazendo flashcard, a gente está estudando. Isso é estudo ativo de verdade. Você montar ali uma pergunta e uma resposta frente ao tema que você está estudando é estudar. É estudar de verdade de um jeito que você, além de estar estudando naquele momento do jeito correto, você está permitindo que você revise essa informação muitas e muitas vezes também do jeito correto. Então são 2 tiros, né? Numa caixadada só, não é um negócio assim? Não, como que é? 2 tiros, como que é? Como que é? Ai, Ravena, não sei. Eu sou péssima nesses negócios, mas 2 tiros que dão certo. É o único tiro que já dá certo para 2 coisas. Seja para parte... Matar 2 coelhos com uma cajadada só. 2 coelhos com uma cajadada só. Exatamente isso. Já mata a teoria e já mata a revisão. Porque você tem a tranquilidade de que você fez aquilo e que aquilo já entrou num algoritmo para ser revisado várias e várias vezes. E você não tem mais preocupação com aquele tema. Isso é legal você falar, porque eu não tive essa experiência, mas os meus R-, eles tiveram. Parece que alguns dos cursinhos, eles estão fornecendo flashcards prontos. Você já ouviu falar nisso? E aí eu fiquei pensativa, porque eu acho que é até contraprodutivo nisso que você trouxe. No sentido que o processo de aprendizagem, o processo de fixação da memória, ele compreende você estar ativo, você levantar a tua dúvida, você escrever o jeito que você vai conseguir resgatar. E aí quando você resgata, essa questão, né, de ser efetivo. E aí, quando você tem a dúvida pronta, primeiro, será que seria realmente a sua dúvida? Segundo, será que vai ser uma forma tão sólida assim para a memória do que o outro jeito? A minha questão é que não. Eu acho que esse processo de você construir o seu próprio baralho ali de flashcards, de novo, o processo é muito mais fundamental do que já ter o material pronto, né? Exatamente. E fora que você comentou mesmo, você foi resolvendo as questões, você foi corrigindo as questões e você foi identificando quais eram suas lacunas de conhecimento. Então, às vezes a gente leu a mesma coisa, o mesmo texto, do mesmo jeito, aprendeu lá do mesmo jeito, da mesma fonte, mas para mim bateu num jeito, para você bateu em outro. A minha dúvida é uma, a sua dúvida é outra. Às vezes, que nem você falou do pré-primário, às vezes para você foi muito fácil, eu já fiquei em dúvida naquele conceito, mas você vai ter, quando o voltar a revisar o flashcard que você fez, que nem você falou, é imagético, né? Mas por quê? Porque você tem uma relação com aquele flashcard. Foi você que criou, foi você que pensou nele, foi você que analisou dentro do conteúdo ali o que tinha que fazer. Então, isso é muito, muito importante. Por isso que depois, que nem eu contei da história do carcinoma medular de tireoide, depois de quantos anos? 5 anos? Depois de 5 anos, recuperei com facilidade. Claro que tive que olhar depois de novo. Fazia 5 anos que eu não via aquele flashcard, mas eu lembrava os flashcards que tinham lá. E isso só acontece quando é a gente que faz o flashcard e a gente que revisa o flashcard. Não tem caminho fácil nesse sentido. Podem até te dar um monte, mas é um monte que vai servir para nivelar um outro nível. Eu acho que quando a gente está na prova de título de especialista, o nível é muito outro. É muito superior. Sim, sim, eu concordo com você. Essa questão da exigência da prova do especialista, ela é muito mais complexa, ela é muito mais, assim, difícil, então não dá pra gente não apostar alto, né, na preparação. A gente tem que apostar alto na preparação porque é uma prova que exige muito e que é muito importante, né? Exatamente. E reconta pra mim o dia da aprovação. Como foi que você ficou sabendo? Foi você que entrou? Você teve coragem de entrar? Ficou checando lá a sair a lista? Como que foi esse dia magnífico? Ah, foi assim, um sufoco, acho que você lembra, então eu vou contar pro pessoal. A minha prova de título ela é compreendida, né, de 2 fases. Então, da fase de múltipla escolha, que é no sábado à tarde, e a fase discursiva, que é no domingo de manhã. E aí, rapidamente, a banca se reúne no domingo à tarde, já faz a triagem dos pessoal, no pessoal, faz a triagem ali dos candidatos que já podem ser, então,
corrigir da segunda fase, porque tem uma nota de corte de 70%, e aí no domingo à tarde eles já fazem a correção da segunda fase, e na quarta-feira eles já liberam, então é tudo muito dinâmico, muito rápido. Então, assim, gera uma aflição ali, uma tensão. Segunda e terça foram dias, assim, terríveis, extremamente aflitos, né? E aí o que aconteceu? Eu abri na quarta-feira e meu nome não estava na lista. Aí fiquei deprimida, mas assim, eles lançam na área do candidato o teu resultado. E aí eu vi que a minha segunda prova tinha sido corrigida. Aí eu falei, peraí, não tô entendendo, porque se só os candidatos aptos da primeira fase têm a segunda, o que aconteceu? Então, no caso da endocrinologia, é legal falar isso. A gente, a partir de 67 pontos, eles consideram que pode haver recurso, que pode haver, então, ganho de questões. Então, todos os candidatos que fazem 67 cravados, ou mais, né? Então, 68, 69, eles também têm a prova corrigida, não só aqueles que fizeram acima de 70. E aí eu tinha feito 69. Uma única questão faltava. Uma única questão. Uma única. E na prova discursiva eu tinha ido muito bem, tinha feito uma nota alta. E aí na minha imaturidade eu até falei, nossa, mas não faz sentido eu não ter sido aprovada, porque se você fizer a mediana, eu fiz muito mais do que 70%. Só que não. Na endocrinologia é no mínimo 70% na primeira fase e no mínimo 70% na segunda fase. Então, independente se eu fiz uma nota altíssima na segunda fase, tinha o limitador da primeira fase. E aí eu falava, gente, é uma questão. E aí eu vim atrás de você, eu falei, Ravena, é uma questão. E aí você imediatamente falou, a gente vai se ver quinta de manhã, então a gente viu o resultado na quarta. Aí, imediatamente, o resultado saiu na terça-feira. Aí na quarta, você virou e falou, não, a gente vai se ver quinta de manhã e a gente vai elaborar o recurso. Nesse inteirinho, a gente faz grupos do pessoal do cursinho. Aí tinha relatos que, por exemplo, eram temerosos. Teve uma menina do Rio de Janeiro que, no ano anterior, ela tinha feito uma nota na primeira fase acima de 70, se eu não me engano, tinha 74. Só que na segunda fase ela tinha ficado com menos e o recurso dela não foi suficiente. Aí, naquele ano que ela estava comigo, a segunda fase ela tinha ido bem, mas na primeira fase acho que ela tinha feito 67. Então, ela precisava de 3 questões. Então, assim, a coisa não estava andando. Aí eu falei, não, uma questão... Aquele estresse. Aí uma colega de formação junto comigo tinha ficado por 2 questões. Então, assim, e vamos lá, né? E só lembrando, a SBEM, ela cobra o recurso. Então, tinha essa questão monetária também. E aí, o pessoal do cursinho fez uma live sugerindo algumas coisas. Os meus preceptores também foram muito acolhedores. Todos eles falando, não, a gente vai atrás dessa questão, a gente vai achar, vai dar certo. Você também, a gente vai achar, vai dar certo. Aí a gente uniu forças. E aí, eu lembro que eu tinha montado alguns rascunhos frente a algumas orientações que eu já tinha recebido, tinha procurado algumas fontes. Aí, na quinta, a gente se reuniu. Achei que você foi muito generosa. Pessoal, acho que aqui ficou uma dica. A Ravena, assim, tudo que vocês precisam, ela arranja horário na agenda dela, que é super corrida, super difícil, mas ela me arranjou, acho que foi 1 hora e meia, assim, e a gente abriu uma videochamada, e a gente foi questão por questão, linha por linha, ela abriu o edital, aí a Ravena falava, não, olha, eles pedem para justificar nesse sentido dessa frase, e aí você ia revendo comigo, aí a gente elaborou respostas, assim, que... são, assim, um orgulho de ler, que você fala, nossa, é quase uma peça jurídica. Que não tem jeito do examinador olhar e não falar, meu Deus, essa mulher tô com toda a razão no planeta. Uma peça jurídica ali que não tem como refutar, né? E aí, eu lembro que eu entrei, no caso, eu precisava de uma questão, mas eu lembro que das questões que eu podia pedir, eu entrei com 4 de recurso. E aí a SBEM dá um chá de cadeira. O que ela é rápida para responder na primeira, né? Como fala, Rá? Na primeira divulgação, né? Divulgação, isso. Na primeira divulgação dos aprovados. Quando você vai pedir revisão, a segunda divulgação demora mais ou menos 1 mês. 1 mês? Não, 2 meses. Foram 2 meses. 2 meses. A prova foi em maio e eu recebi o resultado em julho. Aí... haja 60 dias para ter paciência, né? Aí se passaram, então, 60 dias. E aí, dos recursos que eu tinha pedido, foram aprovados, se eu não me engano, 3 questões. Então, das 4 foram 3. Então, aí eu falei, não, passei com folga.
E foi aflitivo, mas assim, você me ajudou muito. Então, também é uma história que agora que Mérito passou, é seu. uma história feliz. Ah, obrigada. Mérito seu, com certeza. Mérito Mas seu você de estar lá, lembra? faltava uma questãozinha só. E esse momento é um momento muito delicado, porque a gente acabou de receber uma negativa, dá uma desanimada, mas ao mesmo tempo é o momento de agir. E a ação tem que ser muito rápida do recurso, né? Tem que ser É, muito rápido. E tem jeito de fazer o recurso da melhor forma possível, né? Senão também se for meio inadequado no que escreve, o da Rê já estava perfeito. Foi só uma coisinha ou outra que a gente ajustou, já estava maravilhoso. Mas se a pessoa faz um recurso muito agressivo, qualquer coisa disso, a chance é que não funcione. Então a gente tem que estar correto do que a gente está falando, mas escrever de uma forma realmente estratégica mesmo, para que não tenha jeito, para o cara olhar e falar assim, não, não vai ter jeito. Eu vou ter que mudar a resposta dessa prova, ou anular, ou mudar de acordo com o que esse pessoal tá falando mesmo. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, quando chegou o dia, você já sabia o dia que ia sair ou tava esperando? eu sabia, tava na contagem regressiva, já tinha marcado no meu Google Agenda, tava toda aflita. Aí eu tava trabalhando, foi muito interessante. Eu tava no consultório, tava com a aba aberta, né, da SBEM, porque o resultado ele não, ele sai divulgado para o geral, mas inicialmente eles divulgam no, na tua plataforma Individual. individual. E aí o que aconteceu? Eu tava com o paciente na sala, tava atendendo, né, e tudo mais. E aí entre um paciente e outro eu ia checar no site. E quando eu vi, eu palpitei, fiquei nervosa, falei, ai meu Deus, agora é a hora. E aí no que eu vi que eles tinham me concedido as 3 questões, eu já tirei foto, mandei para você, Ravena, mandei também pro meu marido. Já deu aquele alívio. E assim, eu falei, ufa. Aí você vai na plataforma para pegar a listagem completa com os nomes, e aí não tinha sido lançada, porque tem um atraso ali de algumas horas, né? Acho que umas 3, 4 horas. E assim, por mais que você saiba que eles te deram a questão como, né, deferida, fica uma questão assim, não, mas cadê meu nome na lista? Cadê meu nome na lista? E eu lembro que eu fiquei o dia inteiro atendendo, feliz e procurando esse nome. Aí eles refazem a lista, no caso, quando você pede recurso, não são tantos candidatos que entram. Eu vi que foi uma porcentagem baixa, se não me engano, assim, dos 450 aprovados, porque assim, acho que você sabe até falar melhor que eu, mas eu acho que tinham sido mais de 2.000, 3.000 inscritos, eu não sei, é um número bem significativo. Acho que só tinha sido umas 20 ou 30 pessoas que tinham ganho recurso. Então, quando você vê seu nome lá, você fala, não, agora é a missão cumprida. Então eu fiquei muito feliz, mas eu tava trabalhando. Eu lembro quando eu vi também o meu, que eu fiquei sabendo, eu até entre paciente e outro, até chorei de emoção. Depois peguei e limpei tudo pro próximo paciente, porque ai, como é gostoso, né? É, É, é um ganho que a gente. Que é nosso, né? Que é um merecimento muito grande. É só a gente sabe o que a gente passou para chegar até lá. E não é só o passar da prova, não é só o passar dos 2 meses, porque isso dependia de uma questãozinha só. Por isso que eu falo, é todo mérito seu. Não adiantava nada. Não, tá longe, não tem o que fazer, né? Por mais que você peça milhões de recursos, mas precisava de uma, conseguiu 3, passou com ó, tranquilidade. é, Maravilha, Rê, parabéns, arrasou. E vale a E o pena recurso, porque essa minha colega de R igual, ela conseguiu também. Eu tive uma R mais que acho que ficou por 2 questões, ela também conseguiu. Então, assim, é tentar a gente, lógico, passar com folga, passar dentro, né, da nota de corte, mas se ele ficar muito limítrofe, né, 1, 2 questões, geralmente é muito possível. A SBEM, pelo que a gente viu nos anos anteriores, para quem quer prestar endócrino, não costuma dar mais do que 2 questões, então só tomar cuidado com isso. Geralmente 3 questões é muito raro, acho que só teve um ano. Geralmente é 1, 2 questões. Então, assim, para também a gente. Não é incontrolável, né? Não tem como prever, mas a gente e tentar se preparar olhar. para as duas fases, né? Porque tem que garantir ali as duas. Você já estava tranquila da segunda, né? Porque teve gente que teve que pedir revisão da segunda também. Sim, Você sim, estava tranquila da segunda, você precisava de uma na primeira, estava bem mais em paz, né? Mas poderia acontecer também de ter sido diferente. é. Maravilha. E Rê, para finalizar, se você fosse mandar uma mensagem, uma dica para um colega médico que já tem o pré-requisito, que tem muita gente que às vezes dá uma travada ali, né?
tem o pré-requisito, tá tudo certo, mas tá na correria, a gente sabe que a responsabilidade é outra, também certo se presta a próxima prova de título, se sim ou não. O que você daria de dica, de conselho para essa pessoa? Bom, então o primeiro conselho é preste, sempre preste a prova. Ah, não me preparei, tô em cima. Não, não importa, preste a prova. Por quê? Porque a prova vai te trazer experiência, tanto emocional quanto experiência real. Então, é sair um pouco dessa fantasia, dessa questão da imaginação e a gente partir pro vamos ver de verdade, eu acho que isso é imprescindível. Então, assim, sempre tive isso. Segundo, perseverança. Eu não ia parar enquanto não fosse aprovada. Então, independente se eu fosse fazer uma, duas, três, enfim, não importasse o número de vezes, eu tinha a convicção que eu não ia desistir. Terceiro, eu acho que a gente tentar apostar alto mesmo na preparação. Então, se você for prestar, vá com tudo. Então, assim, diminua a carga de trabalho se você puder, lógico, mas assim, a gente sabe que em algum nível a gente pega um pouco a mais de trabalho do que a gente poderia. Então, assim, algum nível de privação a gente vai ter que passar, mas que não seja a privação da preparação. E sim, assim, a gente, por exemplo, que nem eu contei, né? Que a gente possa se preparar de uma forma. Apostando alto, acho que é essa palavra. Então, assim, vamos diminuir um pouco a carga de trabalho, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos devotar horas do nosso dia para isso, para que a gente possa então conquistar, porque assim não existe também ganhos sem dedicação. Eu acredito muito, muito, muito mesmo na força do esforço e do trabalho. Eu acho que o hábito, a constância, a dedicação são imprescindíveis. E aí também outra dica que eu acho que é imprescindível é saber gastar essa energia da forma certa, porque também não adianta gastar energia da forma errada, no preparo errado, estudando do jeito errado, e aí dando aquela sensação que, nossa, eu dei o meu melhor e não foi suficiente. Porque, por exemplo, a gente conhece pessoas que tiveram insucessos e foram pessoas extremamente dedicadas. Então, onde será que está o problema? Muitas vezes é nesse jeito. Então, por isso que eu divulgo a sua mentoria, eu falo sobre você para todo mundo que vai prestar prova, porque realmente saber como estudar é tão importante quanto o quanto estudar, né? Exatamente, Rea, muito obrigada, viu? Sua história toda é muito inspiradora, você fala muito bem, você traz a sua alma todas as vezes, né? Eu conheço a Rê pessoalmente, tenho esse prazer, né? E é minha amiga, eu tenho a felicidade de tê-la como amiga, e você traz isso em tudo que você faz. A gente vê, né? No dia a dia, na produção de conteúdo, o quanto você está sempre presente e o quanto a sua fala, a sua vontade de estar ali é realmente você está no momento e o quanto você é amável. Ai, Rê, só falar coisa boa, viu? Muito, muito obrigada. Agradeço demais. Eu tenho certeza que um monte de gente vai se sentir super inspirada pela sua história e vai animar aí de novo para prestar a prova de título, ou mesmo quem tiver na escolha aí da especialidade, eu só tenho a agradecer. Eu que te agradeço demais. Ouvi tudo isso, eu não estava esperando, me fiquei assim até emocionada, porque eu ouvi tantas palavras generosas de quem a gente admira e que é referência. Que nem você falou, a gente se conhece, muitas vezes você não é só minha mentora nos estudos, minha mentora também na endocrinologia, e isso é uma felicidade para mim. Saiba que esse seu caráter assim inovador, isso eu acho muito interessante, né? Porque nunca vi algo, nenhum médico fazendo uma proposta assim de mentoria igual a sua e a sua dedicação, sua da sua equipe, das outras tutoras, mas assim esse seu empenho em estar ajudando outras pessoas a conquistar ali o título delas com a sua qualificação é extremamente maravilhoso. Parabéns e assim, muito, muito, muito obrigada por tantas palavras generosas que eu não estava esperando tudo isso, não. Eu que agradeço tudo, a presença, ter vindo aqui, o empenho no método, a dedicação, o esforço, tudo foi seu mérito e o título é para sempre, né? Tá aí, Nossa, decidiu, o ó, título é para decidiu, sempre. fez o que tinha que fazer, apostou todas as fichas e tá aí.
Título de especialista em endócrino, não é brincadeira. Rê, muito Ah, mas... obrigada pelo dia de hoje. Que você continue com muito sucesso e muita prosperidade por todo o seu caminho, você merece. Obrigada. E para você também. Obrigada, um beijão. Beijos.